ao encontro entre Flávio Bolsonaro e Donald Trump. Eu estou muito bem acompanhada aqui no estúdio do Samuel Puncher e eu vou adicionar a essa conversa, Sam, o Urian Fancelli, internacionalista, que vira e mexe está aqui com a gente no Acorda Metrópolis para falar sobre diversos assuntos, muitos ligados ao Trump e dessa vez também ligado ao Brasil. Urian, bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia, Sam. Prazer estar aqui com vocês. Ô, Urian, a gente nessa primeira rodada aqui também tinha a Camila Xavier trazendo todos os detalhes desse encontro que aconteceu do Flávio com o Trump, e a gente falou muito sobre as simbologias e também sobre essas equivalências ou comparações, melhor dizendo, da reunião desses dois pré-candidatos. Mas um é presidente da República e conseguiu uma reunião de mais de 3 horas, uma reunião oficial, e o outro, que não é presidente, mas é o ungido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e carrega muito esse capital político do pai, que é o Flávio Bolsonaro. Queria que você trouxesse um resumão e aí depois a gente vai entrando na análise mais profunda. Acho que o Flávio ele conseguiu, obviamente, a foto, né? Agora, tem algumas perguntas em relação a tudo isso. Até que ponto a narrativa do Flávio sobre a profundidade desse encontro ela vai poder ser verificada? Porque depois, na coletiva de imprensa que teve logo em seguida, ele fez um discurso que talvez tenha durado até mesmo mais do que esse encontro. Ele tentou talvez aí vender isso como algo maior do que de fato tenha sido. Então, será que as únicas evidências ou os únicos elementos que a gente vai ter para analisar sobre esse encontro vai ser a palavra do Flávio? A palavra de alguém que até 10 dias atrás estava mentindo sobre o encontro com Daniel Vorcaro? Então, eu deixo essa pergunta em aberto. Outra pergunta que surge agora também, será que o resultado dessa foto e o fato do Flávio ter, de fato, aí, conseguido mostrar que ele ainda tem acesso, seja da maneira que for, ao Donald Trump, vai conseguir extrapolar a própria bolha bolsonarista, ou seja, aquele grupo de bolsonaristas raiz aqui no Brasil que valorizam o Trump como um símbolo do conservadorismo mundial? E acho que mais uma pergunta que fica é se isso vai, e aí eu já acredito que não, posso adiantar talvez aí o meu palpite sobre a resposta, até que ponto isso atrapalharia essa relação que tem sido construída com o presidente Lula. E eu digo que não, porque, primeiro, não teve nenhum tipo de confirmação, nenhum tipo de posicionamento por parte da Casa Branca ou até mesmo do Donald Trump na pessoa física, né, no CPF, ele que gosta de fazer muitas postagens nas redes sociais dele. E segundo, porque não teria porquê nesse momento de tanta instabilidade interna e doméstica para o próprio Trump nos Estados Unidos, inclusive por conta das guerras, da impopularidade dele. Então, se estava aí construindo algo com o Brasil, até mesmo o grupo de trabalho para falar sobre tarifas ou sobre outros assuntos também, depois da reunião com Lula, teria por que atrapalhar isso agora com ali uma declaração apenas que encontrou com um líder da oposição hoje no Brasil? Eu acho que são perguntas bastante importantes, o Samuel Punch. Eu vou passar também para você adicionar suas informações e também fazer pergunta para o Urian. Oi, Urian, bom dia. O Urian estava com a gente ontem. A gente estava junto 12 horas atrás, já estamos aqui novamente. Enfim, o que o Urian falou faz muito sentido. Eu queria adicionar uma frase que eu ouvi ontem na nossa live sobre esse encontro foi durante o Agora Metrópolis, né? Do André Chalders, que ele adicionou mais um ponto que eu achei bem relevante, que ele falou assim: quantos votos o Flávio visitar o Trump são convertidos em Codó no Maranhão? Assim. Ele pegou uma cidade aleatória de exemplo. Então, até a força eleitoral, a consequência eleitoral desse possível encontro, a gente não tem como medir ali. Talvez seja muito mais uma tentativa de mudar o foco das conversas, que eram muito sobre as revelações ali, principalmente vindas da matéria do Intercept, sobre a relação do Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro, do que, de fato, assim, uma estratégia eleitoral que vai ter frutos a longo prazo. Eu acho que
é um pouco ingênuo imaginar que isso poderia acontecer. Agora, por Ian, a pergunta que eu queria fazer é o seguinte: está mais estabilizada a situação, já passou aí um bom tempo desde o encontro, e como eu estava falando com a Nath aqui, as manifestações, oficialmente não teve manifestação da Casa Branca, a manifestação da Casa Branca aos jornalistas em off, enfim, no background, são manifestações bem pontuais, basicamente confirmando que teve um encontro, e a gente não tem, como você disse, postagem do Trump ou foto divulgada por enquanto, apesar de que existia um fotógrafo lá da Casa Branca. Minha pergunta nesse tipo de encontro ali, que a gente está supondo que seja um encontro mais pessoal ali, mais fica na cota do presidente Trump enquanto pessoa física ali quase, né? É isso que a gente deve esperar, né? Nenhuma grande novidade do lado norte-americano de registros desse encontro, né? Olha, eu não diria, Sam, que o Trump ele é uma pessoa que está acostumada a seguir tantos protocolos. Uhum. No caso aí de um encontro, por mais que fosse algo pessoal, mas que ele pudesse entender que teria algum tipo de valor político para ele ou para a própria base ideológica, não teria por que ele não ter divulgado. Ele que, inclusive, comenta aí reportagens jornalísticas, programas de televisão, ele que está sempre bastante presente na mídia. Então, acredito que se não teve nenhum posicionamento, muito provavelmente porque não teve nenhum tipo de relevância momentânea para ele. E aqui eu não estou dizendo em nenhum momento que o Donald Trump ele vai apoiar o presidente Lula nas eleições, longe disso. Ele pode até vir num futuro mais próximo, entendendo que as chances, se o cenário mudar e o Flávio conseguir passar o Lula nas pesquisas, isso chegar até o Trump, e ele entender que uma vitória do Flávio pode ser algo inevitável no Brasil, pode chegar a fazer algum tipo de declaração, algum tipo de apoio, como já fez em outros contextos com aliados, né? É só a gente olhar para a Hungria poucas semanas atrás, ele enviou o J.D. Vance, vice-presidente, para lá para fazer uma campanha de reta final para o Viktor Orbán, o que basicamente não deu certo, porque o Viktor Orbán perdeu. Ele saiu do poder na Hungria depois de 16 anos, mas era ele ali defendendo alguém que ele via como um aliado ideológico. Só que no caso do Flávio, eu acho que não. Me parece muito mais quase que uma visita de cortesia ideológica. A posição da foto, ela mostra ali quase um meet and greet. Uma pessoa vai ver o ídolo dela depois do show, consegue uma foto ali sequer sem tanta intimidade e que, de um lado, vai acabar sendo super valorizada e vendida e, de novo, tem seu mérito, mas eu acho que a pergunta mais relevante de todas é essa que a gente tem feito aqui. Até que ponto isso vai ter um valor eleitoral para o Flávio Bolsonaro? Talvez consiga reanimar a base, uma base que estava sendo desanimada por conta desse escândalo envolvendo Daniel Vorcaro, mas a gente sabe também, ao mesmo tempo, que para vencer a eleição, o Flávio ele vai precisar falar com pessoas que estão fora dessa bolha bolsonarista, né? Então, talvez hoje, eleitoralmente falando, tivesse muito mais valor uma foto, por exemplo, com o Macron ou com alguma outra pessoa fora dessa direita radical, porque o Flávio ele precisa justamente mostrar que ele consegue articular com pessoas de fora desse lado do espectro ideológico. Eu acho um ponto muito importante, porque quando o presidente Lula consegue ele é chamado pela Casa Branca, vai lá muito rapidamente, tem essa reunião de mais de 3 horas, eles conversam, os dois saem, não conseguem fazer uma fala juntos, mas o presidente Lula fala que a reunião foi ótima, o presidente Donald Trump continua dizendo da figura do presidente Lula, que é extremamente agradável, muito inteligente, articulado e tudo mais, e para o presidente Lula, esse torna-se um capital político, principalmente para essa galera aí do meio que ainda está indecisa, que está independente, que ainda não tinha, que ainda busca todos os sinais ali para entender quem são essas pessoas, Lula e Flávio Bolsonaro. Você está trazendo para a gente, Urian, um pouco nesse caminho. O Lula consegue essa foto com uma figura
que dentro da esquerda não é amada, que é com o presidente Donald Trump, e isso pode trazer um capital político para o presidente Lula, diferentemente do Flávio Bolsonaro, que por enquanto tirou uma foto que tem diversos memes, o pessoal comparando ali com as fotos dele com da Avril Lavigne, por exemplo, com os fãs, que tem uma distância, dizendo que o presidente Donald Trump até levantou para conversar e mexer com os cachorros ali que foram visitar recentemente, mas não levantou para ver o Flávio Bolsonaro. Então, além disso, tem um montão de meme ali, que pode ser bastante positivo também, mas é uma foto do Flávio com uma figura que já é amada pela direita bolsonarista. Então, que não traz para ele nenhum voto aí nesse meio. É mais ou menos isso que você está trazendo, né, Urian? Que talvez para Flávio seria mais interessante uma figura de centro ou uma figura até um pouco mais progressista do que exatamente a foto com o presidente Donald Trump, que só fala com quem já vai votar no Flávio. Ô, Natália, a frase que eu falei ontem na live com o Sam aqui no Metrópolis foi exatamente essa, que é a mesma foto, uma foto do Flávio Bolsonaro com o Trump na Casa Branca e outra foto do Lula com o Donald Trump na Casa Branca. Só que essas fotos elas têm pesos diferentes. A foto do Flávio, ela quase que passa ali, e tendo em conta todo o histórico do bolsonarismo com o trumpismo no ano passado, do fato de ter sido atribuído à família Bolsonaro, o fato do Brasil ter sido tarifado também, né? Eles carregam parte da culpa por esse lobby que foi feito. Então, o Flávio, ele chega lá quase que dando ali uma imagem de submissão, de bajulação, de humilhação, dizendo, olha, inclusive o Flávio ele chegou a fazer um post nas redes sociais recentemente também pedindo uma operação militar dos Estados Unidos contra embarcações na Baía de Guanabara, né? Então ele chega lá e é isso que essa foto relembra a população, o eleitorado. Já o presidente Lula, o que ele projeta? O Lula que por erro próprio também chegou a declarar apoio a Kamala Harris, a candidata democrata nas eleições. O Lula, ele vende apenas que ele consegue articular e dialogar com alguém que pertence a uma outra ideologia política diferente da dele. Então, para o Lula tem muito mais valor do que para o Flávio. Ô, Sam, tem mais pergunta para o Urian? Eu queria perguntar para o Urian sobre o contexto ou momento de vida de governo do presidente Donald Trump, mas eu passo para você e depois eu continuo com o Urian. Não, eu só reparei também que geralmente a gente que recebe dos posts do Trump na rede social, ele não teve a tradicional, o raid dele das 2 da manhã, porque geralmente o presidente Donald Trump começa a fazer publicações na Truth Social muito tarde da noite. E ontem a última postagem dele foi às 8 horas, então foi por volta da meia-noite, mais ou menos. Então talvez tenha ido dormir cedo o presidente norte-americano. Mas só para completar o que a pergunta da Natália, que eu acho importante também, porque de fato, Trump receber o Flávio Bolsonaro, no fim das contas, é uma decisão do presidente norte-americano, se ele vai recebê-lo ou não, também pode ter algum sinal aí. Pode ser um sinal de manter portas abertas com um candidato que está bem colocado nas pesquisas, mas essa decisão do Trump de receber Flávio, receber Eduardo, receber o Paulo Figueiredo, também, de certa forma, envia uma mensagem, né, Uriah? Envia com certeza, eu acho que mostra, sim, essa porta aberta, existe uma relevância no sentido de que hoje no Brasil o Flávio ele acaba sendo o maior representante daquilo que é o mais próximo do trumpismo, no caso brasileiro, o que é bastante curioso, de fato, na minha opinião, porque quando a gente olha para lideranças da extrema-direita europeia, essas figuras elas têm entendido tanto que isso acaba sendo incompatível com o trumpismo, porque quem acaba colocando a América acima de tudo não vai colocar a Europa acima de tudo. Então os europeus, entendendo isso, já têm se afastado. É o caso, por exemplo, da Marine Le Pen, do Jordan Bardella na França. E aqui no Brasil parece que eles não entenderam isso, porque como que dá para ser America First e Brasil acima de tudo ao mesmo tempo? Um dos dois vai ter que estar em cima do outro. Então eu acho que talvez é isso que o bolsonarismo não tenha entendido. E de novo, tem seu mérito,
Não quer dizer que tudo isso tenha sido uma decisão apenas do próprio Donald Trump, pelo contrário, as pessoas com quem figuras do bolsonarismo dialogam mais diretamente nos Estados Unidos são aquelas pessoas de segundo, do terceiro escalão do governo Trump. Então pode ser muito bem, e o provável é isso, que essa visita tenha acontecido justamente porque essas pessoas ali conseguiram intermediar e provavelmente convenceu o Donald Trump da importância dessa visita. Mas aconteceu, e a foto, apesar de todos os memes, ela está lá. Urian, queria te perguntar muito sobre o contexto do governo ali, do momento em que vive o presidente Donald Trump. Começa a semana com aquela questão da negociação ainda, de paz, de um acordo de paz, do fim da guerra contra o Irã. Quero te ouvir sobre isso, mas aproveitando ainda sobre Flávio e Donald Trump, queria que você falasse antes até de falar do contexto do Trump, sobre o Trump gostar de figuras que não o adoram, que não são já completamente entregues aos encantos do presidente Donald Trump. Te perguntando também, mais uma vez, na comparação aí com a reunião do presidente Donald Trump com o presidente Lula, que ele sai, mais uma vez, encantado com o presidente Lula. E o Flávio, ele não tem esse perfil, né? O Flávio, ele é uma pessoa que adora o presidente Donald Trump. Se você também acha que isso pode até afastar um pouco, já que o Flávio não traz nenhum tipo de resistência e só encantamento. Olha, eu vou responder sua pergunta, mas não com base apenas em uma fala e uma opinião minha, tá? Uhum. Vou levar em conta diversos editoriais que eu li ao longo desses anos, em jornais de fora, principalmente. O que é quase que um consenso entre os analistas é justamente isso, Natália, essa hipótese aí, de que o Trump ele não respeita bajuladores, ele respeita quem bate de frente com ele. Tanto é que muitas lideranças europeias, que até então estavam sendo humilhadas pelo Trump, acabaram, de alguma forma, mudando a abordagem, porque entenderam que isso não trazia nenhum tipo de ganho concreto. E aí esses jornais, Financial Times, eles acabaram citando em diversos momentos os líderes que compraram a briga com o Trump. E aí, no caso, Xi Jinping, presidente da China, e o Lula também. Então, ele acaba valorizando um pouco mais essas pessoas, respeitando mais, e ele valoriza de fato as relações pessoais que ele constrói. Agora, a gente já vai falar sobre... não, desculpa. Mais um elemento sobre isso que eu achei bastante curioso é que teve, depois do encontro do Flávio com o Trump, a coletiva de imprensa. E o Flávio, ele começa a coletiva tentando também atacar o fato, e aí com razão também eu concordo com as críticas dele, ele começa a atacar também o fato de que o presidente Lula mantém muitas relações com países que são autocracias, que são ditaduras. Aí ele deu o exemplo de Cuba, Venezuela. Só que eu achei bastante curioso, porque o próprio Trump ele acaba muitas vezes também valorizando mais essas relações com líderes que são ditadores. Trump recebeu, falei isso com o Sam ontem aqui no Metrópolis também, ele chegou a receber o Putin no Alasca, o Putin que tem um mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional por ter sequestrado mais de 20 mil crianças ucranianas, e o próprio Bolsonaro também, que 8 dias antes da invasão russa à Ucrânia, estava na Rússia, já sabendo que essa invasão ocorreria, porque até alguns países ocidentais tinham temporariamente removido seus corpos diplomáticos da capital ucraniana. Então, o Bolsonaro também tem essa tendência em gostar de lideranças autoritárias, desde que sejam lideranças autoritárias de direita. Então, é um discurso que muitas vezes acaba não colando, e o Flávio, ele acho que, ao tentar fazer essa crítica ontem, ele esqueceu do histórico do próprio pai. Não, estou ouvindo aqui. Trump, e às 11 da manhã, lá meio-dia aqui, vai ter a reunião de gabinete dele, que é geralmente uma reunião extensa, em que ele geralmente está aqui na agenda como
que vai ter acesso da imprensa, ele responde muitas perguntas. Então, talvez uma oportunidade aí, se ele for perguntado, de falar sobre isso. Não dá para cravar, Trump é imprevisível, mas é uma reunião que geralmente todos os secretários dele, que são como os ministros aqui no Brasil, falam. Então, a gente vai ter esse primeiro momento aí de contato com o Trump, com a imprensa e com os seus próprios secretários, depois dessa reunião com o Flávio Bolsonaro. Acho que é aguardar para ver, acho que ele só fala se for perguntado mesmo, e deve ser uma fala mais protocolar, mas, enfim, a gente vai estar acompanhando aqui no Metrópolis. Perfeito. E o presidente Donald Trump é isso, ele é imprevisível e ele gosta de responder os jornalistas, né? E tem uma imprensa brasileira bastante aguerrida ali na Casa Branca e com certeza vão perguntar ao presidente Donald Trump mais detalhes sobre isso. É isso. Muito obrigada, Samuel Pancher. Sempre muito bom te ter aqui e muito obrigada também, Oriane Fancelli. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Valeu, hein? Bom, ponto final momentaneamente a esse assunto, a Flávio e Trump, mas a gente volta a falar dele no Acorda Metrópolis daqui a pouquinho.